porque isso é controle sobre tudo, porque a gente tem controle sobre o mundo interior. Incrível. Faz sentido para você? Não, faz todo sentido. Primeiro, aqui é aula para mim, né? Eu fico pensando, por que eu gosto tanto de você? Porque a sua contribuição dentro da minha cabeça é uma contribuição que é coerente. Eu gosto da sua coerência. Quando você começa a falar, e faz tempo que eu vejo que o que você fala, ele tem um ponto central de pensamento, uma ideia central e elementos que circundam essa ideia central e que fazem sentido para mim. E quando você fala o ponto, isso é tão forte que você já falou uma vez, e eu falo pra caramba da sua teoria do ponto de criação, né? De onde que as coisas elas partem. E se a gente, que é o ponto de criação, é o pensamento que gera sentimento, que gera atitude, atitude que gera resultado. E quando a gente tem esse ponto de criação, que é um ponto de criação que ainda é inadequado, então a gente dispara sentimentos e emoções e reações inadequadas. Porque a gente, além de focar no efeito, a gente ainda foca no efeito da maneira errada. Porque tem essa questão, né, Jacob? Além de focar no ponto errado, a gente foca no ponto errado de maneira errada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. A gente tem que considerar que tudo aquilo que a gente quer na vida, mas ainda não possui, isso já existe. Mas existe no espaço do não manifesto. São coisas que existem, mas que ainda não conseguimos manifestar na nossa vida. Então, existe uma parte que é o não manifesto. Existe a outra parte das coisas que a gente já tem na vida. Que são as nossas condições, que são os nossos resultados. Isso já existe. Então, nós temos o não manifesto e nós temos o manifesto. No meio, no centro desse processo, aliás, no centro desses dois fatores, existe o processo de manifestação. Então, existe o não manifesto, o processo de manifestação e o manifesto. E o foco, ele sempre tem que ser no processo de manifestação. O que é o processo de manifestação? São as leis universais da vida. Existem leis, existem princípios que regem esse processo de manifestação. E a gente precisa aprender a dominar esses princípios. Eu gosto sempre de dizer que o ser humano é a única espécie que nasceu com um senso de desorientação para a vida. Com um senso de desorientação para a vida. O que é isso? Todas as outras espécies, fora o ser humano, elas seguiam pelo instinto e pronto. Certo. É ação e reação, elas seguiam pelo instinto. O ser humano não, ele nasceu com aquela coisa chamada livre-arbítrio, que é o dom divino de criar a sua própria vida, de criar a sua própria realidade. E é exatamente isso que nós fazemos. Eu, você, todos nós criamos a nossa vida através do que nós pensamos, através do que nós falamos, através do que nós expressamos no dia a dia. E pode parecer que não, mas a gente cria isso. E por que as pessoas pensam muito, Joel, que sucesso depende de sorte? De fato, para muitas pessoas, o sucesso depende da sorte. O sucesso parece um destino. Por quê? Porque se existe o não manifesto e o manifesto, e se existe o processo de manifestação, e se existem leis e princípios que regem esse processo de manifestação, se você não conhece essas leis e esses princípios, você fica tateando no escuro. E se você tateia no escuro, você precisa de sorte para ver se em algum momento, num lance de sorte, você acerta uma lei sem querer, mesmo na ignorância, e você produza um resultado qualquer aí que te satisfaça. Então, existe essa construção da nossa realidade por acaso, por sorte.
Mas isso é por ignorância, por nós não entendermos como funciona o processo de criação da nossa realidade. E tu já pensou o poder que tem isso quando você se foca em dominar? Eu sempre, dominar essas leis, esses princípios, eu sempre uso o exemplo do trânsito. Imagina que tu soubesse dirigir, tu saísse aí por Santos, você está em Santos, certo? Tô em Santos. Então você pegasse seu carro, mas você ignorasse as leis de trânsito. Você não sabe o que é sinaleira, você não conhece as leis de trânsito, você não sabe nada sobre lei de trânsito. E aí você sai andar o dia inteiro e você quer produzir resultados. E você infringe todo tipo de lei ao longo do dia dirigindo seu carro. À noite você até produziu alguma coisa, mas quando você olha o relatório de multas pelas infrações, é muito maior do que a sua produção. O mesmo acontece na nossa vida. Se a gente não entende as leis, a gente pode trabalhar, a gente pode, só que a gente infringe tantos princípios, tantos processos, que a gente não acaba produzindo algo satisfatório, e aí vem toda essa frustração e essa ansiedade que a maioria de nós sente. Cara, que aula. Meu Deus, tô aqui. Eu queria estar anotando. Eu vou ter que ouvir de novo essa aula e vou ter que anotar. Dessa lei, Jacob, dessas leis, né, que estão nesse processo, existe uma que é a mais importante ou existe uma que é a primeira? Existe uma que a gente não pode negligenciar? Existe uma que é a mãe de todas as outras? Como é que é isso? Sim, existe. Eu chamaria essa lei de pensar com precisão, que na verdade é a 10ª lei das leis do sucesso. Pensar com precisão. Pensa o seguinte, eu fui seminarista, estudei vários anos em seminário para ser padre, para ser sacerdote. E ali eu me confrontei com uma questão-chave que mudou a minha vida. Essa questão-chave era a seguinte: em todos os pontos e todas as religiões, elas criam ou elas possuem o conceito de que o ser humano tem uma conexão com o divino, de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu pensei o seguinte, bom, e tinha um filósofo que dizia, né, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, e o homem fez Deus à imagem e semelhança do homem. Aí eu queria entender onde que está essa semelhança entre o ser humano e o Criador, entre Deus. E eu encontrei várias, mas a principal é que somente nós, seres humanos, nós temos o dom de criar. Não existe nenhuma outra espécie que cria. E não existe nenhuma outra espécie que é considerada feita à imagem e semelhança de Deus. E se nós entendemos Deus, e se você é ateu, entenda isso como inteligência infinita, como ser por detrás da forma, do nome da forma, mas vamos usar essa concepção de Deus que é bem familiar. Então, o que é Deus? Deus é o Criador, é o Pai. Deus criou o mundo. Pronto, o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter uma identificação com esse ser. E essa identificação ela não é física, porque nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Mas nós não somos físicos, nós somos espirituais. E nós somos a única espécie que cria. E aí, pronto, como nós criamos? Nós criamos através do pensamento. Então, nós temos duas premissas. Nós criamos a nossa realidade. Como nós criamos a nossa realidade? Com o pensamento. Porque não existe nada criado pelo homem que primeiro não foi criado no pensamento, na mente. Toda a criação, por mais simples que seja, ela acontece em dois níveis, o mental e o físico. E o mental sempre vem primeiro. Então, nós criamos nossa realidade e nós criamos a nossa realidade através do pensamento. Aí
perguntei, bom, se nós criamos nossa realidade com o pensamento, nós temos liberdade para pensar o que nós queremos? E se você analisar, ninguém pode lhe tirar o livre-arbítrio, a liberdade de pensar. E até se você está discordando comigo, você já está usando o livre-arbítrio. Uhum. O livre-arbítrio é discordar comigo. Então, o que acontece? 3 premissas. Nós criamos nossa realidade, nós criamos a nossa liberdade. Nós criamos a nossa realidade com o pensamento e nós somos livres para pensar o que nós queremos. Se essas 3 premissas são corretas, a conclusão que se tira delas também tem que ser correta. Então, repetindo só para captar a ideia. Nós criamos nossa realidade, nós criamos ela com o pensamento, e nós temos liberdade para pensar o que nós queremos. Logo, nós também temos a liberdade de criar o que nós queremos. Por quê? Porque nós criamos com o pensamento. E nós somos livres para pensar o que nós queremos. E aí vem a pergunta-chave. E por que nós criamos tanta porcaria? Tanta coisa que a gente não quer? Por que a gente foca em tanta porcaria? Hã? Por que a gente foca e cria tanta porcaria, Jacob? É porque a gente tem a liberdade de pensar no que a gente quer, mas a gente não exerce essa liberdade. Tá me entendendo? A gente tem o poder de escolha. A gente não é um ser livre. A gente tem o poder de escolha. E a gente pode exercer o poder de escolha ou não. E a maioria das pessoas, elas não exercem o poder de escolha. Porque ao longo de 2 milênios, as pessoas tentaram descobrir como funciona o processo de formação do nosso pensamento. E a conclusão mais recente que os pesquisadores cientistas chegaram é de que o nosso pensamento ele ocorre em 2 níveis. Um é o nível automático e outro é o nível controlado. Isso é importante entender. Por quê? O que é o nível automático? Imagina quando você, de novo, voltando, por exemplo, de carro. Quando você não sabia dirigir carro, aí você entrou dentro do seu carro com um instrutor. Cara, foi muito complexo, não sei se você lembra, mas eu lembro. Cara, tu tinha que pisar a embreagem, tu tinha que pisar no acelerador, no freio, olhar pelo retrovisor, dar seta, trocar a marcha. Cara, isso era cansativo. Tu tinha que ter toda a atenção nesse processo, porque se alguém dissesse uma coisa, roubasse essa atenção, tu fazia uma coisa errada. Então, esse é um processo controlado. Ele é lento, ele é cansativo, ele é um sistema preguiçoso, um sistema controlado, mas ele é extremamente necessário, porque ele cria atalhos para o cérebro. Imagina se você não tivesse automatizado o processo de dirigir carro. E toda vez que tu dirigisse, tu precisaria ter todo o controle que tu teve lá no início. Então, o cérebro funciona assim, ele tem um sistema controlado, onde ele usa para programar o sistema automático. Isso facilita o desempenho, ou melhor, o funcionamento do nosso dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas saem do automático. Não, o automático é extremamente necessário. Sim. O problema é que tu precisa aprender a configurar o seu automático usando o sistema controlado para que ele funcione de tal forma que tu produza automaticamente os resultados que você quer. E isso você só faz aprendendo a pensar com precisão. E esse é um processo que ele é cansativo, ele não é uma coisa simples de fazer. Mas se você analisar, 90% tu funciona no automático e tu sempre vai funcionar 90% no automático. Então, tu tem que escolher pequenos pontos onde tu vai colocar o foco da atenção do teu pensamento e que tu vai mudar na sua vida gradativamente.
e assim você vai configurando o seu sistema automático, que daqui a pouco as coisas se tornam tão simples e tão naturais que você está agindo. E como você configura esse automático? Você tem que configurar as leis universais da vida e você tem que agir de acordo com elas. Ô, pessoal, vocês entenderam por que eu chamei esse homem para live, né? Porque é isso, esse cara é pensamento coerente, que faz sentido. Tá todo mundo aqui perplexo com a tua aula. Hoje, as livrarias vão notar que você vai vender livro que só... Porra, cara, você vai vender... Gente, meu Deus, que presente. Aí as pessoas ficam assim, Joel, por favor, deixa a aula salva. Não. Quem acordou, viu a aula. Quem não acordou, perdeu. Eu avisei. Mas mesmo assim, tem quase 7.500 pessoas aqui de manhã. Né, é perfeito. Valeu. É muito legal. E eu li o seu livro lá das 16 leis e eu fui muito tocado pelo poder... Poder infinito, não, inteligência infinita, né? Inteligência infinita, Inteligência infinita, que é a 10ª lei, que é pô, fantástico. Agora, Jacob, a gente tem que falar aqui sobre um pouquinho no foco no ambiente. Por que as pessoas, na sua opinião, elas estão num lugar, por exemplo, elas estão aqui, mas elas não estão aqui. O pensamento está lá no futuro, o pensamento está lá no passado, e elas perdem as oportunidades que aparecem na vida delas. Elas não conseguem reconhecer o que é importante, elas não conseguem reconhecer que aquilo vai determinar um movimento muito importante na vida delas, e elas respondem uma pergunta que você não fez, porque é muito comum, né? O cara faz uma pergunta, você responde uma outra pergunta, fica rodando, fica correndo atrás do rabo, porque ela não está focada no ambiente, no cenário. Por que você acha que isso acontece? Que tipo de fenômeno ocorre? Isso é um problema, Joel, e um problema que tende a se agravar cada vez mais com acesso à internet o tempo todo, celular o tempo todo. E eu posso dizer uma coisa para você que está assistindo: o sucesso ele nunca é superficial. Entendeu? Se você é uma pessoa avoada, uma pessoa que não se concentra, que não percebe o que está acontecendo à sua volta, uma pessoa fissurada numa tela de celular, ou mesmo que seja numa tela, porque tudo que tu faz tem que ter um objetivo por detrás. E o que acontece? Eu, por exemplo, estava conversando com minha esposa hoje de manhã e o assistente dela, e eles estavam tendo problema de tempo. Eu não estou conseguindo ter tempo. O tempo foge. A gente nunca tem problema de tempo. A gente tem problema de prioridade. Porque se você não tem prioridade, você nunca vai ter foco. Porque o que acontece? O foco, ele gira em torno da prioridade. Então, por que as pessoas elas se distraem tanto? Porque elas não definem prioridades. Por exemplo, qual é a sua prioridade nessa semana? Qual é a sua prioridade? Qual é o avanço que você quer ter? Eu fico imaginando o trabalho que dá para organizar uma série de lives, como você está organizando. Isso não é uma coisa que você acorda... Você conversou comigo lá atrás, e a gente vem conversando esse processo, e isso são pessoas que você traz todo dia. Então, se você não tem prioridade, você acorda numa bela manhã, às 6 da manhã, e diz, esqueci a live, azar, né, e tal. Então, quais são as suas prioridades? E quando você define prioridade, aí sim você tem que começar a administrar 4 coisas em torno dessa prioridade. A primeira coisa é o seu tempo. E quando eu falo em tempo, entender que o passado e o futuro, na verdade, são ilusões. Não existe futuro, não existe passado.
A gente tem essa ideia de que o passado fica para trás e o futuro fica para frente. Aquela ideia de uma rua, uma estrada. O trajeto que a gente já andou é o passado. O trajeto que ainda tem pela frente é o futuro. Tudo isso não existe. Onde que está o passado? Está na nossa memória. Onde que está o futuro? Está na nossa mente, na nossa imaginação. Então, o que que acontece? O único ponto real que existe é o agora. Nós estamos aqui agora. Então, o que que acontece? Se você perde o agora, você perde tudo. Porque você vive... Se o passado e o futuro são ilusão, e você vive no passado ou no futuro, você vive na ilusão. O único momento é o agora. Eu sempre distingo o tempo entre tempo cronológico e tempo psicológico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo do calendário, é o tempo do relógio. E aí você marca uma consulta para a semana que vem. Ok, você usa o tempo cronológico, você vai lá, você marca. E o que é o tempo psicológico? O tempo psicológico é o tempo da mente. Quando você começa a viver no passado, e quando você vive no passado, você só cria ressentimento. Ou quando... Por que se cria ressentimento quando você vive no passado? Porque você lembra de uma coisa ruim, isso cria ressentimento, ou você lembra de uma coisa boa que você não tem agora. Isso também cria ressentimento. O passado era muito melhor. Nossa, como eu queria voltar para o passado. Então, isso é uma ilusão, cria ressentimento. Quando você vive no futuro, estou falando do tempo psicológico agora. Quando você vive no futuro, o que acontece? Você cria ansiedade. Porque você acha que o futuro vai ser melhor do que o presente. Sabe que o futuro é uma ilusão. Então, você não tem essa certeza. Então, você nunca quer estar onde você está. Você sempre quer chegar num outro lugar achando que lá a vida vai ser melhor, que lá você vai ser mais feliz. Sabe o processo inverso? O que nós vimos antes? Você cria aquilo que você sente agora. Se você pensa que o presente está ruim, se você não gosta do seu presente, no que você está pensando? Que tipo de emoção você está sentindo? Uma coisa negativa. E seu presente cria o seu futuro, o seu mundo interior reflete o mundo exterior. Se o mundo exterior é criado pelo mundo interior, se o teu mundo interior é de insatisfação, de frustração no presente, o futuro vai se repetir da mesma forma. Por isso que é tão importante você ser grato agora. E eu sempre digo, tem muito mais coisas para ser grato, tem muito mais coisa para estufar o peito e dizer eu estou aqui, do que para lamentar, para reclamar. Mas a gente pega aquela uma coisinha, aquele probleminha, e a gente começa a transformar todo o contexto da nossa vida numa situação negativa, numa situação ruim. Não me importa onde você está. Não importa quem você é. Primeira coisa que você tem que aceitar é que você criou isso. Isso é uma coisa boa. Se você criou essa coisa ruim que está na sua vida, aceita e começa a criar uma coisa diferente. E você faz isso começando a se focar agora nas coisas boas. E aí vem a questão de se focar no ambiente. Eu falei isso lá na frente. Você não tem como se focar no ambiente para produzir o ambiente. Por quê? Porque o ambiente é uma coisa externa. Você tem que se focar dentro de si, imaginar, visualizar aquilo que você quer. E você tem que ter fé, que isso é uma coisa que as pessoas não têm mais. O que é a fé? É a certeza daquilo que não existe. A certeza daquilo que você não vê. Então, se você visualiza uma coisa e você tem a certeza daquilo, de que você cria a realidade, que você cria aquilo que você visualiza, você começa a visualizar a realidade que você quer, como você se sente? Você se sente bem, você se sente feliz. E se você se sente feliz, você começa a criar essa felicidade. Isso é pensar com precisão. Veja, a gente tem o estímulo externo,
E aí tem aquele processo de manifestação. O pensamento que cria a emoção cria a ação cria o resultado. Uhum. Então, você tem um estímulo externo que acaba afetando o teu pensamento. Se nós criamos com o pensamento, onde que está o ponto de criação? O ponto de criação está no pensamento. Mas não é qualquer pensamento, que as pessoas muitas vezes confundem, vou pensar e vou criar. Não, não é o pensamento. Nós falamos antes lá atrás. É onde você coloca a atenção do seu pensamento, o foco, o centro, o ponto de convergência. E como é que você sabe no que você está pensando em determinado momento? Se o pensamento cria a emoção cria a ação cria o resultado, como é que tu sabe o que você está pensando? Que o pensamento é ladino. Você tem aquela entrevista de emprego ou aquela prova, e você quer passar nessa prova, isso é o resultado. Mas como tu sabe se tu está pensando no resultado? Porque a maioria das pessoas acha que está pensando no resultado, mas está pensando no ápice. Então, se o pensamento produz a emoção, se você entender que emoção você está sentindo, você sabe o que você está pensando. E aí, a emoção revela o seu ponto de criação. E a emoção, as coisas são tão bem constituídas no universo, há uma sincronicidade e uma transparência tão grande, que apesar da gente ter inúmeras emoções, todas elas podem ser divididas em dois tipos de emoção, a negativa e a positiva. Não existe nenhuma neutra. A neutra é a apatia, mas a apatia não é emoção. A apatia é a falta de ação. Então, se você tem ansiedade, preocupação, se você sofre de qualquer infelicidade, frustração, isso tudo são emoções negativas. Entusiasmo, euforia, gratidão, tudo isso são emoções positivas. E se a emoção revela o seu ponto de criação, é muito fácil você saber o que você está criando agora. É só você observar o que eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo ansiedade, aí eu vou criar coisas negativas. Por quê? Porque a ansiedade, presta atenção, se você vai numa entrevista de emprego e você está tremendamente ansioso, o que acontece? Que tipo de ação você vai ter? É uma ação fraca, você começa a tremer, as palavras não saem direito, a frase já sai meio torta. E o que cria a ansiedade? A ansiedade, ela sempre é um sinônimo de que eu não sou bom o suficiente. Sim. Sendo quem eu sou, a ideia central, eu trabalho isso muito nos Atrevidos Dominam o Mundo, a ideia central que você tem sobre si mesmo. O que é a ideia central? Se você fosse no caixa do banco e quisesse tirar um extrato, e ao invés de sair um extrato da sua situação financeira, saísse um extrato de tudo que você pensa no fundo, a respeito de você. O que estaria escrito nesse extrato? Essa é a sua ideia central sobre você. E a gente nunca pensa o que a gente realmente pensa sobre nós. Então, o que acontece? A ansiedade, ela é uma emoção negativa. E se você sente uma emoção negativa, o seu ponto de criação é negativo. E você cria resultados negativos. Então, o que você precisa vigiar? Você precisa vigiar as emoções. Porque se você sente emoção negativa, você não está pensando no que você quer. Você está pensando no que você não quer. Quando você vai na entrevista, eu preciso passar, eu preciso ser aceito, eu preciso. Mas a emoção é negativa, porque você pensa no fundo que você não é bom o suficiente. E é esse pensamento que vai criar o resultado. Então, tudo é lógico, tudo é claro, tudo é compreensivo, mas a gente precisa entender. A gente estuda é lei, pensar com precisão é uma lei. Você precisa aprender a pensar com... Por exemplo, se você sente uma emoção negativa, o que isso quer dizer? Tem algo que eu quero, mas a atenção do meu pensamento não está nisso.
aonde ela está? Ela está naquilo que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero não conseguir aquilo que eu quero. Então, o que acontece? As pessoas pensam que elas estão focadas no que elas querem, mas elas estão focadas naquilo que elas não querem. Não querem. E como o foco produz os seus resultados, você tem aquilo que você não quer. Por isso nós criamos tanta porcaria. Então, focar no ambiente significa você olhar aquilo que você quer e você manter o seu foco nisso, com fé, com a certeza de que você vai conseguir isso. Eu lembro que Jesus falava muito de fé, mas não era aquela fé religiosa. Tanto é que um dia o pai trouxe um filho que estava possuído por um demônio, e aí Jesus botou a mão e expulsou os demônios do menino, e os apóstolos ficaram assim olhando. E quando acabou, eles perguntaram, mas mestre, quando nós vamos conseguir expulsar demônios? E Jesus disse, vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam fazer tudo o que eu faço e mais ainda. E o que é ter fé? Ter fé é saber que você cria a sua realidade. E que você cria ela com pensamento. Então começa a pensar, a visualizar, a projetar mentalmente aquilo que você quer e esqueça o resto. Para mim, essa é a parte mais importante, porque não adianta você ser um caçador de oportunidades. Isso é que nem ser um caçador de borboletas. Quanto mais você corre atrás, as borboletas fogem, dão piruetas. Agora, se você preparar a sua mente, se você preparar o seu jardim, as oportunidades vêm. Porque a oportunidade é uma questão de percepção. É uma questão de percepção. Fantástico. Caramba, fantástico. Ô, Jacob, não faz muita parte do nosso estudo aqui, desses 12 dias, mas eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque eu tenho certeza que as pessoas aqui precisam ouvir essa sua concepção sobre um assunto muito importante. No óbvio que ignoramos, eu estava lendo e você começa a falar sobre talento natural. E ali no começo do livro você fala assim, as pessoas têm que encontrar o seu talento natural. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, Joel, qual é o seu talento natural? E aí você diz assim, olha, se pergunte, se vigie, qual é aquilo que você faz com uma facilidade acima da média de todas as outras coisas que você faz, e que você faz com uma facilidade acima da média de todas as outras pessoas que você conhece. E tem muita gente, Jacob, que não está focado não só no momento presente, não sabe o que é ponto de criação, só ficam realmente criando aquilo que elas não querem, e também sente uma dor e uma frustração muito grande por ainda não ter encontrado o seu principal talento. Para, a partir do seu principal talento, colocar foco deliberado. Eu te fazendo essa pergunta agora, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver sim. Como, na sua concepção, as pessoas começarem a perceberem daquilo que elas podem fazer diferença no mundo e começarem a ser mais atrevidas? Eu sou um grande devoto da ideia de talento natural. Muitos professores, muitos estudiosos da educação, eles criticam um pouco essa ideia de talento, porque elas não entendem, muitas vezes, o que eu quero dizer, mas está muito claro no livro. Quando eu falo em talento natural, em momento algum eu defendo a ideia de que pessoas que têm sucesso têm mais talento do que as outras, ou de que o talento, o sucesso esteja vinculado a um talento extraordinário. E olha que eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento da carreira da Gisele Bündchen. E aquilo me deu uma noção muito clara de que
todas as pessoas têm um talento, que é justamente isso que você falou. O que é um talento natural? É uma pequena sementinha, é um pequeno germe que existe dentro de nós, e que isso tem uma constituição neuronal que facilita com que a gente, ou melhor, faz com que a gente tenha uma facilidade maior para certas coisas do que para outras. E todos nós temos isso. E qual que é a grande armadilha pela qual nós não descobrimos qual é o nosso talento? Porque como isso é uma facilidade que a gente tem de fazer isso, a gente acha que todo mundo tem essa facilidade. Mas não é. O que é fácil para mim é difícil, é complexo para você. Então, se você descobrir o que você realmente sabe fazer com uma certa facilidade maior, com uma habilidade maior que as pessoas à sua volta, isso lhe dá uma vantagem gigantesca, porque essa atividade, a gente tem uma paixão natural por isso. Eu, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, eu era bom em escrever. E eu tenho uma habilidade, para mim é muito fácil escrever. Uhum. Eu escrevo com facilidade. E eu posso fazer isso durante 10, 15 horas por dia, eu não me canso. E essa é uma característica do talento natural. Quando você age sobre a área do seu talento natural, isso não é trabalho para você. Você está germinando, você está colocando a sua essência em atividade. E essa é a nossa missão na vida. Por exemplo, se você é bom em escrever, imagina se você é bom em gramática, imagina se você fosse escolher como profissão ser contador, porque você tem uma tradição familiar em ser contador. Então, a maioria das pessoas, elas se perdem nesse processo e elas escolhem uma atividade, de novo, olhando para o mundo exterior, ignorando completamente o seu mundo interior. Aí o trabalho, ele se torna trabalho. E quando o trabalho se torna trabalho, o trabalho vira sinônimo de sacrifício. E trabalho não é para ser isso. Isso é uma concepção equivocada que a gente, de uma vez por todas, tem que abrir mão. Eu sempre divido, tem o emprego, primeiro tem o trabalho, tem o emprego e tem a vocação. O emprego é aquela pessoa que só trabalha pelo dinheiro. Ela vai lá naquele lugar e ela, eu odeio meu emprego, por que tu não desiste? Porque eu não vou achar outra coisa, não sei o quê. Cara, se isso é a tua situação, larga a mão disso, porque a única coisa que tu tem é a tua vida. E a maior parte do tempo, tu não vai estar com sua esposa, ou com seu esposo, com seus filhos, ou a maior parte do tempo tu vai estar trabalhando. E o trabalho é para ser. Khalil Gibran diz o seguinte, no Profeta, se você só trabalha se a única coisa que você consegue tirar do seu trabalho é o dinheiro, então é melhor você parar de trabalhar e pedir esmola na rua. Por quê? Porque a vida se torna muito pesada e existe uma concepção de que nem todo mundo pode viver do seu talento, mas vai viver do quê então? Entendeu? É mais ou menos como dizer, nem todas as flores podem florir. Lógico que podem. Então você tem que olhar para dentro e dizer o que eu sei fazer, porque esse é o seu propósito, é você descobrir qual é o seu talento, que tipo de flor você é, ou que tipo de animal você é um cavalo de corrida, você é um ganso para dar pena, o que você é uma borboleta, o que você é, e você faz aquilo. Eu sempre uso o exemplo do Whindersson Nunes, por exemplo. O cara tem um talento, ele desenvolveu esse talento e ele ganha fortunas fazendo isso. E se o filho dissesse para um pai, vamos supor, pai, vou ser médico, e o filho dissesse, eu quero ser comediante.
Eu acho que o pai olharia assim e diria, pelo amor de Deus, né? Vamos arrumar um trabalho decente. Então, tu projeta essa ideia. A minha mãe sempre dizia para mim, quando ela perguntava, mas o que que tu trabalha? Minha mãe. Né? Eu dizia, eu escrevo, mãe. Tá, não, isso eu sei, mas e trabalhar, o que que tu faz? Quer dizer, a noção de escrever livros não é trabalho. Trabalhar, a minha mãe, eles têm são da roça mesmo, tem uma fazendinha lá. Então, trabalhar para eles é pegar a mão pesado, cuidar das vacas, cuidar. Então, assim, escrever não é um trabalho. E a gente tem essa concepção de que trabalhar tem que ser uma coisa dura, coisa difícil. Não, você tem que fazer a sua alma cantar. De novo, nós somos seres espirituais. E todo sucesso, toda felicidade, tudo isso vem do seu estado de espírito. Napoleão Hill dizia isso. Se o seu estado de espírito é um estado de espírito de pobreza, você vai ser pobre. Se o seu estado de espírito é um estado de riqueza, de prosperidade, de abundância, é isso que tu vai ter na vida. E eu sempre digo isso, o estado de espírito é aquilo que ressoa. Sabe, um sino, você bate no sino, bem, e você consegue ouvir isso 10, 15 segundos depois. Quando uma pessoa está contigo, ela fala 5 minutos contigo, o que fica ressoando quando ela se afasta? Aquele é seu estado de espírito. Você inspira as pessoas ou você infecta as pessoas? Se você inspira as pessoas, o seu estado de espírito é de abundância, é de alegria, é de entusiasmo, é de gratidão. E se você infecta as pessoas, você irradia escassez, pobreza, inveja, todas aquelas coisas ruins que em nada contribuem para o progresso da humanidade. Então, talento natural é isso, o que faz você vibrar, o que faz você cantar, o que faz você tinir. Você tem que encontrar isso, porque isso existe escondido em alguma parte de você. Jacob, eu ficaria aqui a manhã inteira, o dia inteiro te ouvindo. As pessoas estão falando, Joel, salva a live, salva a live, salva a live. Eu vou falar para vocês por que eu não vou salvar. Porque se eu salvar a live, pessoal, eu vou viciar algumas pessoas a não se esforçarem no nível como a gente se esforçou. Jacob acordou de madrugada, eu acordei de madrugada, vocês acordaram de madrugada, teve gente que dormiu muito pouco, eu fui um cara que dormi menos do que eu estou acostumado, e aí a gente vai se acostumar a vamos dizer assim, recompensar o esforço. Muito importante. Eu sei, pessoal, que vocês estão pedindo para as pessoas nos posts, pô, acorda, levanta, veja a live, mas as pessoas não querem, elas ainda não pegaram esse time, não pegaram esse feeling. Então eu quero e vou valorizar todos vocês aqui, mesmo que passaram por essa experiência incrível. A gente nunca ficou tanto tempo numa live. E eu quero te fazer uma última pergunta, Jacob. Uma pergunta meio aberta, tá? A gente tem mais 5 minutos de live. Qual é a pergunta que as pessoas não têm feito para você, mas você gostaria de responder? Você fez uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Pois antes de responder essa pergunta, bem rapidinho, Joel, pessoal, não se preocupem com as outras pessoas. Isso não é relevante. A gente tem aquele anseio de querer mudar as outras pessoas. E, de novo, eu trago Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou, fez aquela proposta para um grupo de apóstolos, venham comigo, e os apóstolos dizem, claro que nós vamos mudar o mundo. E Jesus diz, calma a bola aí, que nós não vamos mudar mundo nenhuma. Não existe mundo a ser mudado. Nós vamos mudar a nós mesmos. É a única coisa que a gente precisa mudar. Então, o que acontece? Você precisa se focar em você, entendeu? Por quê? Porque se você mudar a si mesmo, as outras pessoas vão te seguir como exemplo. Que só existem três, a senhora Mary Kay Ash, uma das grandes empreendedoras, ela dizia que existem 3 regras da liderança. Exemplo é a primeira, a segunda é exemplo e a terceira é exemplo.
Então você não precisa chamar as outras pessoas se elas não querem vir. Você dá o seu toque, seu recado, e a gente sempre tem que obedecer o livre-arbítrio das outras pessoas, como Deus obedece o nosso livre-arbítrio. Deus não interfere nas suas escolhas. Deus lhe ama com todo o coração, com toda a força, com todo o poder. O universo lhe ama. Mas se você escolher meter a cabeça num pote de merda, ele vai deixar, porque senão ele interfere no seu livre-arbítrio. Ele te tira o poder de criar. E aí vem essa questão. Se você está aqui, agradeça a Deus por isso. Porque você está pronto para receber. A pessoa que não está aqui, ela ainda não está pronto. Essa é a lei da conectividade. Se você está conectado, você está conectado, parabéns, faça o seu papel, cumpra o seu papel. Você pode me seguir lá no meu Instagram, vai lá, me siga lá, todo dia tem live, continue seguindo o Joel. Aliás, hoje à noite, se você ainda está lutando com o propósito, hoje à noite nós vamos ter já uma live só sobre como criar o propósito. Não é encontrar, não é buscar, é criar, como você cria o seu propósito. Que legal. E a pergunta que as pessoas não me fazem e que eu gostaria que as pessoas me fizessem mais é o papel que o nível, a nossa consciência tem naquilo que nós criamos. Porque todo o sucesso, toda a prosperidade, toda a abundância, ela depende do nível da sua evolução, do nível da evolução da sua consciência. E as pessoas falam muito pouco nesse sentido de melhorar o nível de consciência. E o nível de consciência é justamente você trabalhar em sincronicidade com as leis do universo. Você entender, querer entender, e como é que você sabe qual é o seu nível de consciência? Todas as escolhas que você faz ao longo do dia, elas revelam o seu nível de consciência. Se você come doce o dia inteiro, açúcar o dia inteiro, isso revela o seu nível de consciência. Como você cuida o templo da sua alma. Se você não faz exercício, isso revela o seu nível de consciência. Se você é rude com as pessoas, se você não cuida dos seus relacionamentos, isso revela seu nível de consciência. Então, você trabalhar a evolução do nível de consciência, porque aí entra essa ideia da inteligência infinita. Porque se você vive somente na sua mente, se você não vai para além da mente, se você não mergulha na sua consciência, você vive somente identificado com a sua mente, você vive só na base do ego. E aí o ego, a mente, ela nos isola da nossa conexão com o nosso espírito, com a inteligência infinita, porque nós somos um ponto do universo, mas esse ponto está conectado com o todo, nós somos parte do todo. E quando você se foca só na mente, só no seu ego, o que acontece? Você se desconecta com tudo aquilo que é muito maior do que você. E essa desconexão, ela cria a sensação de isolamento, de fragmentação. E aí você se sente um ser isolado, e parece que tudo na vida depende de você mesmo. E aí você cria medo, angústia, ansiedade. Como eu vou resolver? Você não confia nas forças superiores do universo. E o seu nível de consciência, porque ele é a coisa que te conecta com a consciência universal. Porque nós pensamos todos dentro da mesma consciência. A nossa inteligência finita, ela está dentro da inteligência infinita. E quanto mais você se abre para o intuitivo, porque nós somos muito apegados ao racional. O racional é uma ponte para o intuitivo. Só que nós construímos a nossa casa sobre a ponte. Nós nunca
Entrou? Não caiu ainda. Agora caiu. Pera aí, gente. Só um minutinho. Jacob. Já vai de novo. Ô, Jacob, me chama aqui. Porque caiu porque a gente passou de 1 hora. Entrou? Ele não pode passar de 1 hora. A gente quebrou aqui todos os... Só pra gente finalizar aqui. É verdade. Eu deixei lá, tá, gente? Eu deixei lá. Porque eu mesmo não consegui gravar. Pera aí. Eu tô tentando te achar aqui pra te chamar, cara. Ele tá aí, porque ele te mandou uma carinha. Tá, pera aí. Só pra gente fechar, 1 minutinho, Jacob. Você consegue me chamar aqui, Jacob? Porque eu tô tentando achar teu nome aqui. Pera aí. Ai, achei. Vou te chamar. Chamei. Pronto, voltei. Eu já tinha. Achei que nós não iríamos voltar, mas já tinha desistido. Mas voltei aqui. 1 hora, quando dá 1 hora o Instagram desliga, eu tô aqui envolvido com você. Eu finalizei, mas termina agora. Daí estava falando que a gente construiu a casa em cima da ponte. E a gente tem que se abrir, a gente tem que relaxar. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a arte do desapego. Se desapegar um pouco, a gente tem que abrir a nossa consciência para aquilo que é maior do que nós. E a gente entender isso, se conectar com isso. Então, se focar muito nessa questão da evolução da consciência. Porque eu acredito, Joel, para encerrar mesmo, eu acredito que esse é a grande missão divina, o grande propósito divino, é evoluir o nosso nível de consciência, porque nós somos uma centelha divina. Olha o que nós construímos, o que nós criamos. Nós estamos conversando, eu aqui, você lá, 6.000 pessoas assistindo, comentando, essa conectividade. Isso são coisas que nossos avós não imaginavam. E a gente não sabe até onde a gente pode chegar com o nosso princípio de criação. Então a gente tem que parar de ser pequeno. E ser pequeno, não ser pequeno não significa ser arrogante. As pessoas pensam que pobreza é não ser arrogante. Eu sempre digo que a maior arrogância está na pobreza. Porque você não reconhece o seu lado divino. Você é tão arrogante que você não reconhece o seu lado divino. E nós precisamos parar de ser pequenos, nós precisamos parar de ter inveja das outras pessoas, nós precisamos parar de acreditar que a gente não pode ter aquilo que a gente quer ter, porque isso é tão pouco, né? Isso é tão pequeno, a gente ser feliz, a gente ser grato, a gente levar uma vida digna, uma vida bonita, uma vida leve, uma vida com leveza. É isso que a gente tem que buscar. E dinheiro nesse processo é importante, porque ele facilita a nossa jornada. Mas sempre entender que dinheiro também é energia. E como energia, com a nossa energia, a gente pode repelir ele ou a gente pode atrair ele. Pessoas que trabalham por paixão, elas sempre vão ter mais dinheiro do que pessoas que trabalham pelo dinheiro. Então, a gente criar, desenvolver essa leveza, fazer amar a jornada, aprender a gostar dos desafios, das adversidades. A gente tem essa percepção de que a adversidade é ruim. A adversidade não é ruim, a adversidade é uma coisa boa. Por quê? Porque é a adversidade que vai lhe dar as forças que você precisa para se tornar quem você quer ser.
Então, você amar a adversidade, você se jogar na dor, você amar a dor, você se mergulhar na dor, porque a dor é só ruim, porque a gente escolheu ser ruim. Porque a gente pensa que dor é ruim, mas eu lembro, muitos anos atrás, eu encontrei um amigo meu e ele disse que ele tinha brigado, se separado da namorada. Eu digo, mas tu parece tão bem. Ele disse, não, eu estou morrendo de dor por dentro. Mas eu gosto da dor porque ela me faz sentir vivo. Ela me faz sentir presente. Então eu curto a dor. Eu vi que, é paradoxal, mas eu vi que aquela pessoa era feliz dentro da infelicidade dela. E isso é possível. Você olhar para aquele caos, para aquela situação e dizer, nossa, olha que coisa maravilhosa esse caos. Agora eu vou organizar tudo isso. E construir a partir desse ponto. Genial, genial, genial. Jacob, eu imergi na sua aula, eu falei muito pouco, na verdade só fiz perguntas, eu quero te agradecer. Pessoal, todo mundo siga, todos vocês sigam o Jacob, todos, 100%. Outra coisa, vocês vão ter que comprem os livros do Jacob, porque são livros incríveis, mudaram a minha vida, tá? Então vai lá no Instagram dele, segue, comenta. Hoje ele vai ter live às 21 horas sobre propósito. Eu vou assistir, vou aprender e quero te agradecer demais. Todos os dias, Jacob, eu deixo uma frase. E a frase de hoje, pessoal, que eu vou deixar, e eu quero que vocês também vão todos até lá o meu post, você vai conseguir tudo que você quiser quando estiver 100% presente. Essa é a frase do dia de hoje, estar presente. Diego, muito obrigado, foi incrível. Batemos recordes de tempo na live, a gente manteve a live muito alta. Eu estou vendo aqui na minha janela, o dia está claro e o sol está nascendo junto com você. Foi uma experiência muito, muito, muito importante para mim. Tá bom? Muito obrigado, Diego. De verdade. Cara, eu fico feliz. Obrigado a você pelo convite, fico muito feliz. Tamo juntos. Tá bom. Abraço, Diego. Gente, bom dia. Arrebenta. Vai lá no Instagram do Jacob, segue